tem muita coisa do Corinthians, é claro que também não tem nada definido, né? São tentativas do Corinthians no mercado da bola. E, aliás, está um belo debate, porque todos os nomes que o Corinthians está tentando são nomes difíceis, na minha opinião, para você contratar aí, né, mirando a próxima temporada. Os mais recentes, quer começar por onde, Razan? Tem Maurício e Thiago Mendes, cara. Esses são dois nomes aí que o Corinthians está mirando no mercado da bola. Já tem uma conversa aí com o Paulo Pitombeira, né, que é Você que manda. O agente do Thiago Mendes. Não é um negócio fácil também, apesar do Pitombeira ter um bom trânsito dentro do Corinthians. É um jogador que foi para o Catar faz pouco tempo, né, no Al Rayyan. É um atleta que teve aí o seu destaque no São Paulo. Muitos clubes, né? Chega no período de janela, todo mundo fala do Thiago Mendes, né, o Razan? O Corinthians não falou do Thiago Mendes nos últimos anos, mas é uma tentativa, e repito, né, o Corinthians já entrou em contato com o Paulo Pitombeira. Para a gente sempre... eu que gosto de um bom café, né, Razão? Para a gente dar informação sempre na temperatura certa, é bom explicar, porque o café tem que estar na temperatura certa, viu? Muita gente acha que o café tem que ser muito quente. O café muito quente só serve para queimar a língua. E em relação a essa informação, né, essas tentativas do Corinthians, é bom a gente também deixar o torcedor na temperatura certa. São conversas que estão no início, não há nada encaminhado, o Corinthians contratou nada disso, são as tentativas no mercado. Pelo que eu estou vendo, o Corinthians vai atirar para tudo quanto é lado, né? Não vou falar vai tentar ir muita gente no mercado da bola, mas acho que a gente vai ter muitas notícias de tentativas, né? Então, o Thiago Mendes é uma delas, é um jogador já de 31 anos, falando em aniversário, ele vai fazer 32 em março. E o Maurício, para mim, é mais difícil ainda, porque é um jogador que tem contrato longo com o Internacional de Porto Alegre, é um atleta que o Inter sempre enxergou como um grande ativo do clube. Eu já ouvi falar, né, na imprensa gaúcha que o Inter enxergava o Maurício como a maior venda da história do Inter. Então, é um negócio complicado também. Eu sei que o Corinthians fez uma consulta aos representantes do Maurício, viu, Razan? Então, são duas coisas que estão bem no início, né? O Corinthians sequer procurou o Inter em relação ao Maurício, e no caso do Thiago Mendes, o Corinthians já falou com o Pitombeira. São jogadores valorizados no mercado da bola. No caso do Maurício, a gente recebeu até o presidente Alessandro Barcelos, reeleito no Inter recentemente, aqui no De Primeira, e ele falava de quais são os planos e a ideia do Inter para a próxima temporada, depois do sarrafo que subiu com a semifinal de Libertadores, que o Inter acabou tomando a virada para o Fluminense, que foi o campeão, e o Maurício foi um protagonista dessa temporada do Inter. Fez alguns golaços, aliás, pelo Inter. Eu lembro, por exemplo, aquele golaço que ele fez contra o próprio Flamengo, no Beira-Rio, chapada que ele manda a bola na gaveta. Na Libertadores ele foi muito importante também para o Inter. Jogador de altíssimo nível. Eu não sei até que ponto para o Inter, PVC, seria uma boa negociar o Maurício, claro, dependendo dos valores, mas difícil para o mercado interno, não? O Inter não quer vender o Maurício. E aí a questão, o receio que já começa a haver no Corinthians é o seguinte, a frase é a seguinte: quando você começa a janela de transferências falando em Gabigol, tudo que você trouxer vai ser menos. Então você já começa frustrando, porque a chance do Gabigol ir para o Corinthians, vamos combinar, é pequena. Ia dizer quase zero, mas não, digamos que não. É pequena. Se você começa falando em Gabigol e você traz Thiago Mendes, olha que Thiago Mendes é bom. Você já diminuiu o sarrafo, já baixou o sarrafo. Então, tem um início estrategicamente errado do Augusto Melo. O que você precisa fazer? Montar um time competitivo. Isso não é dizer que você tem a cara do Gabigol, que se interessa pelo Gabigol. Você fala do Maurício depois. O Maurício é muito bom jogador. Cairia no Corinthians como uma luva. Só que é muito difícil sair do Internacional. Então, nesse ponto, é claro que a gente está falando, a gente como jornalista quer sempre a informação em primeira mão,
Mas do ponto de vista do dirigente, o silêncio é melhor. E o Corinthians está falando muito em nomes muito fortes que dificilmente ele vai conseguir trazer. É aquela coisa da expectativa e da realidade, né, Samir? É verdade. Não, por isso que eu admiro o PVC, e depois de participar aqui do De Primeira, né, com ele nesse período, passei a admirar ainda mais. O que ele falou tá certinho do Corinthians. Eu só não gostei, assim, nos últimos dias, de muito comentarista desdenhando da tentativa do Corinthians. Eu acho que foi coisa que o PVC, por exemplo, não fez. Eu acho que o Corinthians tentar o Gabigol não tem problema nenhum. Agora, se não vazasse isso, o PVC tem razão. Era melhor que não vazasse. Realmente, porque é um jogador é uma contratação muito difícil de você realmente concretizar. Até porque, no fundo, eu falei isso ontem numa live lá no meu canal, tá na cara que a vontade do Gabigol é renovar com o Flamengo, e fazer gols no Flamengo, e fazer história no Flamengo, e continuar buscando algo lá perto do Zico. Tá na cara que é isso, né? Aqueles elogios à torcida corintiana no Podpah, aquilo ali não foi para falar assim, eu quero jogar no Corinthians. Aquilo ali foi para provocar, na verdade, a renovação no Flamengo. Agora, ele pode jogar no Corinthians? Claro que pode, mas é uma negociação muito difícil. O Corinthians está tentando, o Corinthians ofereceu jogadores. A tentativa é honesta, né? Tem a questão aí que o PVC falou de vazar. É claro que a gente também é chato e é o nosso trabalho, a gente tem que buscar informação. Claro. Mas no caso do Gabigol, foi o próprio Augusto Melo, eu acho que foi o Augusto Melo que foi o primeiro a revelar o interesse no Gabigol. Não sei se... Acho que não foi nenhum furo nosso, assim, que o Corinthians quer o Gabigol. Um furo que a gente trouxe aqui no canal em primeira mão foi a questão das trocas, né? Mas o interesse no Gabigol foi o próprio Augusto que revelou, né, PVC? O Neto também noticiou a respeito, mas eu não sei se ele foi primeiro ou se o próprio Augusto Melo quem falou. Agora eu não tenho certeza. O Neto falou antes da eleição, né? Então eu não sabia se... Quem estava procurando o Gabigol, né? Se era o Duílio, se era o Augusto, né? Acho que foi mais ou menos por aí. O Augusto fala sobre um jogador que tem a cara do Corinthians. Você começa a botar o gostinho na boca do torcedor. E você só pode botar o gostinho na boca do torcedor se você tiver uma chance de trazer. Não adianta. Você fica falando. O Corinthians tem que montar um time competitivo. Um time competitivo muitas vezes se monta em silêncio. Em silêncio, inclusive, durante a montagem do time. O Corinthians de 2009, que foi campeão invicto paulista e campeão da Copa do Brasil com o Mano Menezes, ele não foi surgindo, como você dissesse assim, o Ronaldo foi a cereja do bolo. Mas o time da Copa do Brasil, que foi da Série B, que foi ficando competitivo, ele foi ficando forte com o passar do tempo. Até chegar o time de 2009, que chegou no Campeonato Paulista e ganhou sem nenhuma derrota. E aí tinha o Ronaldo, e mesmo assim não parecia favorito contra o São Paulo na semifinal. Então você monta o time muitas vezes passo a passo, jogo a jogo. Time que parece fraco em janeiro e que passa a ser forte em maio. Campeão em fevereiro só a escola de samba. Tem que dar uma segurada, né? Na ansiedade, porque senão as coisas acabam não acontecendo. Samir, eu sei que no cardápio aí de informações do Corinthians tem mais coisa, né? Tem uma informação sobre Soteldo e também sobre uma possibilidade de troca com o Flamengo. Qual que você quer mostrar agora para a gente? Aquela troca que eu falei inicial, né? Trouxe aqui para a gente no início da semana. Essa troca que hoje está todo mundo dando, né? Enfim, UOL, Globo, o país todo está dando essa troca aí do Corinthians em relação a Fausto Vera, Thiago Maia e o Mateuzinho. Mas essa troca aí só começou a acontecer por causa do Gabigol, porque o Corinthians... O primeiro contato do Corinthians, né, com o Marcos Braz, com a diretoria do Flamengo, foi por conta do Gabigol. E aí? Nós queremos saber se há chance, né, se vocês vão renovar com o Gabigol. E nessa começou a rolar a questão da troca, né? Temos alguns jogadores aqui. E o Corinthians ficou sabendo nessas conversas que o Tite tinha interesse no Lucas Veríssimo e no Fausto Vera. Muita gente, né, achou isso um absurdo, mas é gosto do Tite, amigo. Não tem... É uma informação. O Corinthians falou, não, Fausto Vera dá para negociar. O Lucas Veríssimo, o Corinthians não tem interesse em negociar. Mas o Lucas Veríssimo não é do Corinthians. Sim, na conversa isso foi discutido. O Corinthians repassaria o Lucas Veríssimo, por exemplo, e o Flamengo teria que comprar. Mas isso já foi
o Corinthians, na conversa, acabou já rejeitando o Lucas Veríssimo. E como rejeitou qualquer negócio em relação ao Lucas Veríssimo, que o Corinthians quer comprar o Lucas Veríssimo junto ao Benfica, os outros jogadores que estavam envolvidos, os outros nomes começaram a andar, sem Lucas Veríssimo e sem Gabigol. E aí, né, que esquenta a troca Fausto Vera por Mateuzinho e também o Thiago Maia. Samir, isso aqui é, na prática, o que a gente falou. É o seguinte, a direção do Corinthians sinaliza. Nós vamos trocar o Gabigol pelo Fausto Vera. Não vai rolar. E o Thiago Maia? Cara, você assistia, vocês são muito mais novos. Tinha o Maxwell Smart, a gente de 16, você lembra? Não. Já... Ele falava assim, era um bordão dele, ele falava assim, vamos... deixa eu tentar lembrar. Acredita que o Corinthians vai ganhar no ano que vem o Campeonato Mundial de Clubes, a Libertadores, a Recopa Sul-Americana, o Brasileirão e o Campeonato Paulista? Aí você diz, não acredito, Max. Eu falei, acreditaria na Copinha? Vai no Thiago Maia e no Mateuzinho, né? Agora, de todos esses reforços aí que o Corinthians está tentando, tem vários nomes, ainda a gente nem chegou no Soteldo, né? Podemos dizer que essa troca aí não está encaminhada, não, jamais, tá? Mas é o que o Corinthians hoje tem mais esperanças de fechar. É essa troca entre Thiago Maia e Mateuzinho pelo Fausto Vera. Alguns detalhes aí que eu apurei. Caso essa troca realmente seja concretizada, o Corinthians vai ficar com porcentagens do Fausto Vera, é isso que o Corinthians e o Flamengo estão conversando, e o Flamengo fica com porcentagem também do Thiago Maia e do Mateuzinho, tá? Então é um detalhezinho aí, caso essa troca realmente venha acontecer. E no caso do Gabigol, o Corinthians continua conversando, esperando lá a novela, né? Gabigol, Flamengo, renova ou não renova, porque se o Corinthians não tem mais jogadores, porque se a gente for olhar o elenco agora, não tem mais quem oferecer, né? Porque o Fausto Vera, apesar de ser um jogador questionável na temporada 2023, ele foi muito bem em 2022, e o Corinthians recebeu uma sondagem, né? O Duílio falava até em proposta da Europa em relação ao Fausto Vera, depois do bom ano que ele fez lá sob o comando do Vitor Pereira. Não tem mais ninguém. O Yuri Alberto, o Corinthians não quer negociar, porque eu envolvendo uma troca com o Flamengo, eu também não tenho informação, nunca tive essa informação que o Flamengo pediu o Yuri Alberto também. Essa informação não é do UOL, tá? Não é nossa. Essa troca aí de Gabigol e Yuri Alberto nunca foi falado por ninguém. Pelo menos eu não vi ninguém do UOL dar no de primeira, na minha coluna, eu também nunca tratei isso, pelo contrário. Sempre me falaram que o Corinthians quer vender o Yuri Alberto, porque o Corinthians teve uma proposta de 18 milhões de euros pelo Yuri Alberto e recusou. Isso aí o Duílio confirmou. O Corinthians ficaria com 9 milhões de euros, porque o Corinthians tem 50%. Então o Corinthians não quer negociar o Yuri Alberto nessa troca aí com o Flamengo. Claro, o Flamengo também não pediu. Fica um pouco difícil. Acho que se o Corinthians agora for para cima, se quiser continuar com o sonho Gabigol, vai ter que pôr grana, né? E no caso do Gabigol, é um pilar que, para o Flamengo, se fosse para o Corinthians, seria uma saída assim, que faria um barulho gigantesco. O Gabigol soltou a bomba e saiu andando. Por enquanto é isso, né? Ele saiu, agora tá de férias aqui na cara de todo mundo. Ele soltou a bomba e saiu andando. Agora ele vai voltar deixou em janeiro. A confusão. Volta em janeiro, os caras vão falar assim, o que foi aquilo que você falou? Quando? Não, 40 dias atrás. 40 dias atrás. Aí vai ficar um mal-estar 3 dias e ele vai treinar e vai resolver o problema. Ele tem que curar a lesão dele e jogar. Vamos dizer, ele soltou a bomba e saiu andando. Mais ou menos por aí, porque e no ano que vem terá mais entrevista no Pode Bar em dezembro. Ele já avisou que anualmente vai conversar com os
anualmente vai conversar com os caras do Podpah para ir passando as situações que ele faz. Uma retrospectiva Podpah do Gabigol, o PVC. É o jornalismo que a gente está fazendo. A gente está perdido. Mas a gente faz jornalismo do mesmo jeito, não tem problema. Você pode falar com seu amigo, a gente vai descobrir as coisas, não tem problema, não. O Samir ia completar? Não, só o caso do Gabigol foi isso mesmo, né? Quando o Igão lá perguntou sobre Corinthians, ele quis deixar no ar, né? Pode ser que sim, pode ser que não, no seu dia de amanhã, aquela coisa toda. A torcida do Corinthians é isso, é aquilo, e ele realmente aproveitou aí o interesse do Corinthians. Para mim, a leitura que eu fiz foi essa. Eu não sei vocês, acho que esse assunto foi discutido aqui. Para mim, não foi uma leitura do que o Gabigol quer jogar no Corinthians. A verdade é que o Corinthians quer muito o Gabigol. A diretoria quer muito o Gabigol, mas querer é uma coisa. Agora, o Gabigol tá afim de jogar no Corinthians. Eu não fiquei com essa impressão, com aqueles elogios. Eu fiquei mais... o que eu discerni ali é que estava simplesmente provocando o Flamengo. Aliás, falou até no contrato dele, que no meio do ano poderia ficar livre. Livre não, né? Poderia assinar um pré-contrato. Ele até errou nisso. Livre é só no final, né, do ano que vem. Então, para mim, o que eu entendo disso, o que eu discerni de tudo que está acontecendo em relação ao Gabigol, junto com informações, o Corinthians quer muito, está tentando aí de todo jeito, oferece jogador, enfim, e o Gabigol quer renovar com o Flamengo. E não está nada feliz que o Flamengo não quis assinar o contrato. Agora, vamos ver como vai terminar essa história, né? Querer fazer uma festa de 28 anos eu também quero, só que eu não tenho tempo nem idade para isso. E a festa dele, se eu não me engano, teve o tema O Poderoso Chefão, Corleone. Ah, é? O PVC ia fantasiado do quê, Razan? O que você acha na festa do Poderoso Chefão? Boa pergunta, hein? Precisamos pensar num personagem. O chat vai nos ajudar nessa. Quem seria o PVC? Quem seria o PVC no filme do Poderoso Chefão? Chat, vocês falam aqui para a gente, para nos ajudar a lembrar. O Cleberson está conosco, o Calil mandando um vai Corinthians, perguntando se tem alguma chance de Everton Ribeiro no Timão. Tem, Samir? Não, houve um interesse da época do Duílio, né? Do Duílio deu aquela paquerada, enfim, mas em relação ao Augusto Melo, não, porque seria uma contradição, né? Você manda o Renato Augusto embora, o Juliano e companhia, você traz o Everton Ribeiro, tudo bem, né? Dá uma boa discussão. Será que é a mesma coisa? Para mim, o Renato Augusto no auge e o Everton Ribeiro no auge, quem é melhor? É uma boa discussão. Então, se você liberou o Renato Augusto e o Juliano, não faz sentido você contratar o Everton Ribeiro. Tem que realmente focar no meia mais jovem, né? No caso do Everton Ribeiro, em relação ao Renato, talvez só a questão física seja menos prejudicial, pelo menos a impressão que eu tenho de longe no Flamengo é essa, de que ele nem teve tanto problema de lesão quanto o Renato Augusto teve nessas temporadas recentes no Corinthians. E aqui no nosso chat, Josema da Silva está falando que essa troca seria ótima, porque o Thiago Maia é um ótimo volante, e até ontem ninguém queria mais o Fausto. Já o Porcão, que eu imagino que seja torcedor do Palmeiras, está falando sobre o Soteldo. Ele está dizendo que o custo-benefício do Soteldo ele acha que não é bom, porque ele é ruim e acha que é um jogador mimado. Qual que é a situação do Soteldo, que é ainda, por enquanto, camisa 10 do Santos, mas fez aquele texto meio enigmático, deixando no ar que as portas de saída estão mais próximas do que a da permanência dele no Santos. O Corinthians quer o Soteldo, Samir? O Corinthians, o Augusto Melo viajou, né, para o Uruguai e para a Argentina, e não foi comer somente uma parrilha, né, o dia de bife, né, enfim, foi lá se encontrar com presidentes de outros clubes, acho que foi na Argentina foi Lanús, River Plate, se não me engano, Estudiantes, e também no Uruguai Nacional e Peñarol. Então ele está aí fazendo, vamos dizer assim, um intercâmbio, né? E também falando sobre jogadores. No Uruguai tinha a questão do Vinha, o Corinthians está investigando aí se essa lesão que o Vinha sofreu foi grave ou não, que é um negócio realmente que talvez não venha avançar, e são valores absurdos também, o Vinha. O Corinthians só tem falado em jogador caro, né? Então né, assim, a torcida pode ficar muito feliz ou muito frustrada em janeiro, nós temos que aguardar. Então, Vinha, né, já estou falando do Vinha, né, mas para chegar no Soteldo, porque tinha encontros no Uruguai e na Argentina. E na Argentina, por incrível que pareça, uma apuração nossa, o Augusto, e ele viajou com um investidor junto, que é uma pessoa que vai ajudar o Augusto aí nas negociações, nas contratações, marcou encontro com os representantes do Soteldo na Argentina, tá? Lá
eles descobriram que o Soteldo é um jogador que o Corinthians pode contratar com baixo custo. Eu ouvi falar até dentro do Corinthians custo zero, mas custo zero não bateu muito. Por quê? Porque o Santos ainda tem uma dívida com o Tigres, né, do México. Eu lembro que o Santos pagou a primeira parcela de $1 milhão e ficaram mais 3 parcelas ainda. Não sei se são anuais, eu não lembro dessa informação. Então, a não ser que o Santos vai emprestar, né, o Soteldo ao Corinthians com custo zero, o Corinthians pagando só o salário do jogador. Mas o que existe de Corinthians e Soteldo é o interesse e é uma conversa do Corinthians com os representantes do Soteldo. E existe uma conversa já também de dirigente do Corinthians com o Marcelo Teixeira, tá? Não estou falando que tem nada avançado, não, mas há conversa e agora a gente também precisa aguardar, são conversas que estão no início, Corinthians e Soteldo. Eu ouvi até de um dirigente corintiano que me contou que o Corinthians até mudou de ideia em relação ao Soteldo por conta do baixo custo e da negociação. O Corinthians não tem que investir tanta grana, né? Porque o Corinthians tem falado em nomes aí que são caríssimos, né? Gabigol, Vinha, Maurício, por exemplo, por menos de 9 milhões de euros, o Inter não negocia. No caso do Soteldo, já é uma negociação que seria, entre aspas, mais tranquila, né, o Razan? Mas é um jogador que, para deixar o torcedor de novo na temperatura certa e também não se empolgar muito para não se frustrar, é uma tentativa, por enquanto, do Corinthians, tá? Não tem nada encaminhado também. Qual foi o café aí, PVC? A temperatura certa do café. Ele falou, isso me deu vontade de falar buscar um café. Acabou. Vocês já estão brindando aqui, ó, virtualmente. Muito bem. Brinde de cafés com PVC e Samir Carvalho. Só para completar do lado do Soteldo ainda, informação que eu tenho de apuração do Santos é de que é um dos grandes salários e de que é difícil realmente a permanência dele no Santos para a próxima temporada, porque o orçamento vai cair drasticamente com o rebaixamento para a Série B. Então, pode ser mesmo um dos jogadores que vai deixar o Santos na próxima temporada. Não só ele, né? Alguns outros, ou vários outros, não sei qual termo seria melhor para usar nesse caso, Samir. Você me fez lembrar de uma outra coisa, né? Porque a gente não anota nada, né? Vai tudo no improviso. Então, você me fez lembrar que uma fonte do Corinthians me disse que o Santos não faz muita questão de permanecer com o Soteldo, entendeu? Então, né, você citando aí que é um salário alto, tal, que dificilmente o Santos vai querer manter ou vai conseguir manter. E tem outra coisa que eu lembrei também, que o Mano Menezes tem uma preocupação com o extracampo do Soteldo. E aí a diretoria do Corinthians teria que convencer o Mano Menezes ou, né, o Mano ter que engolir o Soteldo. No caso do Santos, esse extracampo chegou a ser problema, né, no bastidor do Santos, tanto que ele, em algum momento, foi afastado pelo Paulo Turra, que foi uma passagem curtíssima como treinador, por causa, na visão da comissão do Paulo Turra, problemas extracampo, e depois ele foi reintegrado na sequência. E agora essa indefinição sobre o futuro dele, o Samir traz na coluna sobre essa reunião com o agente do Soteldo na Argentina. De Corinthians, acho que zeramos, é isso, né? Ou tem mais alguma? Não, tenho mais uma informação. O Corinthians está muito preocupado em relação ao Rodrigo Caetano. Importante você falar disso, porque aqui no chat chegou uma pergunta para você, tá? Duas perguntas, na verdade. Uma do Web Rádio Galo, se está apalavrado Rodrigo Caetano, e o Washington perguntando se ele não vem mais, se você sabe algo disso. O Corinthians estava nos bastidores muito empolgado com o Rodrigo Caetano, que ele gostou do projeto, enfim, e o Corinthians chegou a cobrir o que ele ganha lá, né, em questão de salário no Atlético Mineiro. Ontem, né, conversando com pessoas do Corinthians, eu senti uma preocupação muito grande do Atlético Mineiro cobrir a proposta do que o Corinthians fez para o Rodrigo Caetano, porque o Rodrigo Caetano, quando ouviu tudo do Corinthians, ficou empolgadão, né? Eu não vou falar que ele fez alguma promessa que ia fechar ou não, porque depois ele renova fica lá no Galo e vai acabar ficando numa situação complicada. Mas ele gostou da proposta do Corinthians, mas disse para a diretoria do Corinthians que iria passar e iria conversar com o Atlético Mineiro antes de dar qualquer resposta definitiva para o Timão. Então, não houve uma resposta definitiva do Rodrigo Caetano, né, ao Corinthians. E aí fica essa questão, né? Ontem uma fonte do Corinthians me disse: se o Atlético Mineiro aumentar o salário dele para 500, 600 mil, usou esses números de exemplo, não tem como, ele vai ficar lá. Agora o Corinthians considera que fez uma baita proposta para ele, tá, o Razan? Eu sei até os números, eu não vou falar aqui porque
Vai que o Rodrigo Caetano depois vai nas redes sociais aí, mentira, não sei, mas os números que o Corinthians me passou, para mim não dá para aumentar mais também não, viu? E o Atlético, e o Rodrigo Caetano também pode aceitar ficar no Atlético Mineiro pelo projeto lá e continuar o trabalho que ele tem feito no Galo, sem pensar nos valores também, tem tudo isso, viu, Razan? A gente já vai tentar trazer atualizações sobre esse caso, só antes registrar, aproveitando o mercado da bola corintiano, que o Corinthians anunciou agora a saída do Juliano, jogador que fez parte dessa trajetória corintiana. O Corinthians acabou de publicar isso. Obrigado, Juliano. O Esporte Clube Corinthians Paulista agradece ao meio Juliano por toda a dedicação e luta vestindo as cores do Coringão, tendo disputado 143 jogos pelo time do povo. Obrigado, Juliano. E vai, Corinthians. PVC, Juliano, deixando o timão. Vai, Juliano. Mas um ponto importante também é entender que no vestiário tem havido uma certa preocupação com as saídas sem chegadas. Claro que a gente tem que entender quem é que chega na primeira semana de janeiro e se apresenta para treinar. Mas à medida em que você não tem mais Juliano, não tem Renato Augusto, não tem Gil, são jogadores que poderiam sair, a pergunta é quem chega. Chegou o Raul Gustavo. Acho aqui está relativamente substituído o Gil. O Raul Gustavo é muito bom zagueiro, pode formar uma dupla, mas assim, você tem Lucas Veríssimo, Raul Gustavo e Caetano, ainda precisa de mais um zagueiro. E o Corinthians precisa de mais um lateral direito, de mais um lateral esquerdo, de mais um volante, de mais um meia, de mais um atacante. O Corinthians não tem time hoje. A saída do Juliano é bom jogador, não fez um trabalho brilhante no Corinthians, não ganhou título no Corinthians. Então, ele vai sem deixar tanta saudade, mas é um jogador importante na história do futebol brasileiro, artilheiro do Internacional na campanha do título da Libertadores de 2010. E falando em oficial, temos mais um anúncio oficial do assunto que a gente acabou de citar. Rodrigo Caetano, o Atlético Mineiro, se pronuncia agora nas redes sociais, confirmando a permanência do Rodrigo Caetano. Dá uma olhada aqui no tweet do Atlético Mineiro. O Galo informa que o diretor de futebol Rodrigo Caetano segue no clube nesta segunda-feira, 18. Inclusive, ele participará de entrevista coletiva ao lado do presidente reeleito Sérgio Coelho e do CEO Bruno Muses, segunda-feira que vem, né? Embora tenha sido procurado por outros clubes, Rodrigo Caetano decidiu seguir seu compromisso com o Galo, onde tem a trajetória bastante vitoriosa, com os títulos da Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonatos Mineiro de 21, 22, 23. O Galo confirma, portanto, acabou de confirmar, foi quase simultâneo esse anúncio do Juliano, no Corinthians, a saída, né? Ao do Galo, da permanência do Rodrigo Caetano. No site oficial também está anunciada a permanência do Rodrigo Caetano. Então, ele fica no Galo, Samir Carvalho. Ele fica no Galo e o Corinthians agora vai ter que se virar no mercado. Por quê? Porque perdeu o Alexandre Matos para o Vasco. O Alexandre Matos tinha, sim, o interesse de trabalhar no Corinthians. Eu posso garantir isso para vocês. A torcida do Corinthians está esperando, em relação ao executivo, um grande nome. Ontem eu falei isso para os dirigentes do Corinthians. Não adianta chegar com todo respeito ao Marcelo Dijan, que vai criar um alvoroço. É aquilo que o PVC falou em relação ao Gabigol. Se você prometeu o Rodrigo Caetano, agora, meu amigo, tudo que vem vai ser questionado. Por quê? Ou era o Rodrigo Caetano para mim, ou era o Alexandre Matos, né? Porque foi a promessa do Augusto Melo de um grande executivo de futebol no mercado. E o Corinthians simplesmente parou buscas por executivos um período, porque estava já, né, crente que o Rodrigo Caetano ia aceitar essa proposta. E agora o Rodrigo Caetano confirma sua permanência lá no Atlético Mineiro. Situação difícil. A torcida vai cobrar forte. Essa do executivo, eu não sei se está no mesmo nível o Gabigol. Mas é isso aí mesmo. É isso aí. Eu digo até no nível de cobrança, viu, PVC? A torcida vai cobrar muito. E agora você não tem mais o Alexandre Matos também, porque acertou com o Vasco. E quem seria esse outro executivo? Porque a promessa é um grande executivo. Foi a promessa.
O Galo conseguindo a permanência, PVC. A gente vinha tratando desse tema nas últimas semanas aqui também no De Primeiro, e você falava sobre essa possibilidade. Não, o Rodrigo está confortável no Atlético, ele tem uma situação, já explicamos lá no começo da história. O Rodrigo Caetano teve no final do ano, no início do ano, um entendimento com o Atlético de tirar a multa do seu contrato, porque havia a ideia de que o Atlético faria a SAF e venderia para um executivo, para um americano. Então, esse novo comprador do Atlético teria liberdade de demitir quem quisesse e, por isso, se retirou a multa do contrato do Rodrigo Caetano. A SAF foi comprada pelos 4 R's, Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. E, com isso, o Rodrigo Caetano ficou num cenário de entendimento com os investidores e de dizer, olha só, ok, temos um projeto mais modesto financeiramente, mas um projeto com o planejamento que a gente tem aqui. E ficou confortável para ele. Ele ganha um dos salários mais altos executivos do Brasil. E aí é o que a gente está falando desde o começo. É o Maxwell Smart. Você acredita que comprei uma casa com 48 quartos, 58 banheiros e 22 lavabos? Não acredito. Acreditaria num quarto e sala? É bem isso. É a tal da expectativa e da realidade, né? Você gera uma expectativa alta e a realidade vem o choque da frustração para colocar o torcedor com o pé no chão. Então, ao vivo aqui agora com vocês, acabou de ser anunciada tanto a permanência do Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro, o executivo de futebol que era pretendido pelo Corinthians, e o Corinthians confirmando então a saída do Giuliano, ambos anúncios feitos agora ao meio-dia, exatamente ao meio-dia deste 14 de dezembro de 2023. E a dança das cadeiras dos executivos fica mais estreita agora para o Corinthians, sem a possibilidade do Alexandre Matos, como o Samir lembrou, já foi para o Vasco e já inclusive anunciado, Samir. Porque tem o Alexandre Matos, eu acho que para o choque do Corinthians, né, para a reconstrução, seria até mais ideal, acho que ele é mais agressivo. E o outro nome que foi especulado é o Thiago Escuro, mas o Thiago Escuro, eu não vejo ele com esse perfil de reconstrução do Corinthians. É um perfil, Red Bull é um perfil diferente, né, dos grandes clubes, né, os clubes de massa, né, do país. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o Thiago Escuro não se encaixa aí nesse perfil que o Corinthians precisa. E ele foi para a Europa. Ele foi promovido para o CEO do Mônaco agora. Ele não vai sair da Europa agora. Ele chegou. Estava no Red Bull Bragantino. Na Europa. Então, assim, não tem como ele. Isso é outro cenário engraçado e curioso do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro hoje faz. O futebol brasileiro hoje tem jornalista, o Nathalie Gerda trabalhando na Sky em Londres, tem executivo, Edu Gaspar no Arsenal, o Thiago Escuro no Mônaco, jogador, só falta técnico. Mas assim, o futebol brasileiro está indo, a elite do futebol brasileiro vai para o exterior. Então, você vai procurar quem? Você vai procurar o Thiago Escuro quando ele está no Bragantino, não agora. Tem que ter uma sacada. O Anderson Barros é um grande executivo e não era badalado. Então, tem que ter uma sacada. O Edu Gaspar é executivo do Arsenal porque foi executivo do Corinthians. Então, o Corinthians, nos bons momentos, inventava coisas sem procurar grandes bombas, grandes nomes. Grandes grifes. O Corinthians precisa criar as suas novas situações. Inventar novidades. E não é isso que o Augusto Melo promete no início. Então, ele promete o Rodrigo Caetano ou o Alexandre Matos e não tem nenhum dos dois. Ele promete, ele sinaliza Gabigol e não tem Gabigol. Tudo que vier vai ser menos. Será que isso vocês atribuem, será também a falta de experiência para estar num cargo desse tamanho que é a presidência do Corinthians? Ou a intenção era essa mesma e agora a coisa fugiu do controle porque não se esperava que os negócios fossem avançar? Aqui vocês atribuem esse desequilíbrio entre a expectativa que foi gerada e agora a realidade que vai ser, claro, a não ser que tenha algo muito grande por trás que a gente ainda não tem a impressão e a apuração agora, Samir. Mas eu não consigo pensar num nome aqui, não sei se o PVC ou vocês conseguem pensar um grande nome de executivo, porque
foi uma bandeira nas eleições, né? No período de eleição do Corinthians, esse grande executivo. E eu vou falar uma coisa, hein? O Rodrigo Caetano, o Corinthians estava muito esperançoso nos bastidores aí. Teve até jornalista, influencers que cravaram o Rodrigo Caetano no Corinthians, porque dentro do Corinthians já se falava, não, o Rodrigo Caetano tá certo, só que não pode anunciar, porque tem a multa aí que essa multa vai até o dia 31 de dezembro. Então, assim, a frustração é muito grande. Eu tenho certeza hoje que esse anúncio aí não tá frustrando os dirigentes, os novos dirigentes do Corinthians e muito mais a torcida, né? Eu estou recebendo várias mensagens aqui já, quem vem agora, não sei o que, aquela coisa toda. Eu acho que esse caso aí vai criar um alvoroço maior que o do Gabigol ainda, porque o Gabigol é uma tentativa, né? E o Augusto, foi igual vocês falaram, de falta de experiência ou não, enfim, o Augusto nunca negou o Rodrigo Caetano, né? Sempre deu aquele sorriso, tal, aquela coisa toda. Então, realmente é uma frustração muito grande. O Alexandre Matos é um nome que eles nunca quiseram confirmar, diferente do Rodrigo Caetano. Se você perguntasse para eles em on, né, sobre o Alexandre Matos, nunca houve uma confirmação. Eles tinham algumas ressalvas em relação ao Alexandre Matos. Na verdade, eles não queriam o Alexandre Matos, tá? Isso aí ficou claro. E eles queriam o Rodrigo Caetano. Focaram tudo no Rodrigo Caetano. E o Alexandre Matos era um nome que a torcida sugeria, enfim, o mercado também, né, estava sugerindo. Só que eles focaram tudo no Rodrigo Caetano e agora é difícil pensar no nome. Eu mesmo não consigo pensar em nenhum nome aqui que o Corinthians pode atacar. O Pelaipe nunca existiu nada, o Corinthians não tem interesse no Pelaipe. Fica difícil agora, a frustração é grande e vou te falar, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, né, do meu canal, o torcedor já está revoltado com a questão do Rodrigo Caetano. Posso garantir isso para vocês, eles vão ter que buscar um grande executivo no mercado. É aquela história do all-in, né? Quando você aposta tudo numa só questão e aí depois para recuperar o prejuízo fica difícil. No nosso chat... Tem torcedor aqui me mandando alguns nomes, desculpa, Razan. Rui Costa, ex-Atlético, André Zanota, está no Dallas. Costa do São Paulo? Costa do São Paulo. Está no São Paulo? Sim, então, torcedor aqui indicando. Não é nada de informação não, tá, gente? Leonardo, ex-PSG, enfim, sei lá. O Corinthians vai ter que se virar nos 30. Vai ter que tirar um coelho da cartola, como disse o PVC. Em outros tempos, talvez fosse mais comum. Aqui o Bruno Bonetti está com a gente mandando mensagens. O Vitor falando sobre o Anderson Barros, que é o dirigente do Palmeiras. O Nino Moraes falando sobre que o Corinthians não tem um time para colocar em campo amanhã. Está em reformulação nesse momento e realmente tem muita coisa ainda para ser definida para a próxima temporada. O pessoal está cornetando aqui em cima do Corinthians. A gente falou aqui durante o início do programa de primeira sobre a situação do Carpini, do vai, não vai, agora permanece a princípio no Juventude, mas ainda tem o interesse do Cruzeiro. A negociação não avançou com o Santos em função de todas essas indefinições do departamento de futebol. E a pergunta que a gente faz, inclusive, foi a nossa enquete aqui do dia, no de primeira, sobre se você fosse o Carpini, o que você faria, né? Se você ficaria no Santos, se você iria para o Cruzeiro, ficaria no Juventude, ou nenhuma dessas, buscaria uma outra alternativa, o que você faria? E o nosso chat foi votando aqui ao longo da nossa programação. Quero saber de vocês, Samir e PVC, hoje, olhando para o Santos, é um bom lugar para um treinador trabalhar, pegando o histórico da gestão do presidente Rueda, que teve algumas mudanças de treinador ao longo desses últimos 3 anos, e desse panorama que se apresenta para 2024. Um orçamento menor, um novo presidente, queda para a Série B, uma responsabilidade gigante de ter, pelo menos, buscar, seja o 4º lugar com acesso, e essas indefinições no departamento de futebol. PVC, fosse você técnico, Santos te manda uma proposta. Você pensaria, é uma boa pegar o Santos hoje? O que você acharia de trabalhar no Santos como técnico? Você quer saber na minha situação? Tipo assim, ganhar R$1 milhão 3 meses e depois ser demitido? E morar em Santos, viu? O PVC é muito bom. Eu e o Razan nós sabemos bem. Não chega a ser uma coisa muito ruim morar em Santos, não. Pelo contrário. Não é um sacrifício. Do ponto de vista de carreira. De carreira hoje não dá segurança nenhuma. Não dá nenhuma segurança. E é isso que o Marcelo Teixeira vai ter que reformar. Ele precisa criar um ambiente que ele diga para o treinador, olha aqui, ó, quando eu fui presidente do Santos, de 2000 a 2009, a segunda vez, o Marcelo Teixeira foi o presidente mais jovem da história do Santos.
eleito aos 27 anos em 92. Depois ele voltou em 2000. Naquele primeiro período, ele não dava estabilidade para técnico. Então, o Giba foi técnico, o Parreira foi técnico, o Autuori foi técnico, até que o Leão chegou e ficou 2 anos. E depois o Luxemburgo chegou e ficou mais primeiro 10 meses e depois mais 2 anos. E depois, no final do mandato do Marcelo Teixeira, também não tinha estabilidade de técnico, né? Era Wagner Mancini, voltava o Luxemburgo, teve o Cuca. Ele precisa sinalizar com todas as letras que quem trabalhar vai ser o homem de confiança dele. Se não for assim, primeiro já está claro que o Santos teve como uma das grandes razões para o rebaixamento a falta de planejamento exemplificada pelos 9 técnicos em 3 anos. Então, ele precisa corrigir isso. Hoje, se você disser, você quer ser técnico do Santos? Vou trabalhar 2 semanas, não, preciso de um emprego para o ano inteiro. Essa é a questão, né? Porque a impressão que ficou da gestão Rueda foi muito ruim, sabe? Nesse sentido de troca constante de treinadores. E aí, quando vai começar uma nova, pode-se pensar, bom, vamos ver se vai ter algo diferente, algo novo. E começa já com essa situação do Carpini, a impressão para o mercado é muito ruim. Ô, Samir, se você ficar no Santos e ganhar, se você ficar no Santos 1 mês e ganhar 500 mil reais, dá para fazer uma festa de 28 anos? Dá para fazer uma festa com 500 mil, acho que uma festa, um churrasquinho de 1 ano. 28 anos de churrasco já precisa um contrato. Depende do tamanho do churrasco, né? Vai ter que ser um churrasco muito bem, né, dosado para conseguir fazer durante todo esse tempo. Agora, o Santos, olha só, se for falar do Rueda, tudo que aconteceu em relação aos treinadores, pelo amor de Deus, o Carpini tem que realmente ir carpir em outro lugar, né? Não tem... A nossa Gabriela Brino, repórter do Santos, 11 técnicos na gestão Rueda. Cuca, Fábio Augustos, Lisca, Orlando Ribeiro, Ariel Holan, Fernando Diniz, Carilli, Odair Hellmann, Diego Aguirre, Paulo... O Cuca foi Pérez ainda. O Cuca foi Pérez ainda. Quem você considerar o Orlando Ribeiro, eu estou considerando o Orlando Ribeiro como interino. Mas é que o Cuca foi ali na transição, né? De um para o outro, não foi? Quando terminou a Libertadores, ele termina o Brasileirão de 2021 e vai embora. Pegou o início da gestão Rueda, mas não foi o Rueda que contratou, é isso? Não, o Rueda contratou a partir do Orlando. Ok, sim. Beleza. E outra, um time de treinadores. Quem seria o goleiro aí? Precisa achar o goleiro. Porque o Leão não está aí na relação. Agora, falando sério, em relação ao Santos, instabilidade zero. Se eu sou o Carpini, que foi a pergunta que você fez, o Razan, eu colocaria o Santos hoje, até colocaria numa segunda colocação, vai. Porque se você tem a proposta do Cruzeiro, que é um time que permaneceu na Série A e é um grande clube também, eu iria para o Cruzeiro. Agora, entre o Juventude na Série A e o Santos na Série B, talvez seria interessante o Santos, se tivesse só o Juventude, porque eu acho também que o Carpini muito recuou por conta da chegada do Cruzeiro. Agora, se você tem os bastidores do Elano aí também, né, que o UOL divulgou. Agora, se você tem só Juventude e Santos, vale a pena você ficar marcado com um treinador que reconstruiu o Santos, que tirou o Santos da Série B. O Mano, por exemplo, claro, sem comparar a Juventude com o Grêmio, o Mano deixou o Grêmio e foi assumir o Corinthians na Série B, né? E acertou nesse caso, enfim. Talvez, se tivesse só o Juventude, entre Juventude e Santos, ele escolheria o Santos. Mas eu acho que agora tem que ser o Cruzeiro mesmo. Por quê? Basta ver que a atual diretoria já do presidente eleito Marcelo Teixeira já não tem convicção de nada também. Já tá se parecendo muito com a outra. Por quê? Porque se você quer o Carpini, depois você quer o Carilli, então você não sabe o que você quer. Porque são 2 estilos de treinadores diferentes. Não tem como. E isso aí tá me cheirando, sabe o quê? Vai acabar, sabe em quem? Daqui a pouco? Preciso falar aqui ou não? É só uma opinião, tá? Não tem informação. Vai acabar no projeto. Daqui a pouco acaba no projeto. Acho difícil. Bom, mas foi técnico do Marcelo Teixeira lá atrás, né? Foi técnico. Aliás, foi o último técnico do Marcelo... não. Foi o Mancini. 2009, né? Foi 2009. Foi o último do Marcelo Teixeira mesmo. Que o Mancini foi antes ou depois? Mancini foi antes, que ele perde o Campeonato Paulista, né? Ainda naquele cobertura do Ronaldo. Depois, no segundo semestre, o Luxemburgo assume aí no final do ano, em dezembro, o Marcelo Teixeira perde a eleição. O Luxemburgo foi o último técnico realmente do MT,
Razan? O Lucha acho que foi bicampeão paulista com o Marcelo Teixeira. Foi, 2006, 2007. É isso. 2006 e 2007. E o Luxemburgo saiu... O que foi, PV? Não, estou brincando. Depois termino de falar, depois eu vou te dar o diálogo do Max. Tá. É porque o Luxemburgo saiu agora recentemente, né, do Corinthians e, embora tenha recebido muitas críticas, o que foi elogiado no caso do Lucha no Corinthians foi a situação dele conseguir, de alguma forma, lançar meninas num momento muito complicado do Corinthians, mas é outra situação completamente diferente dos dois clubes, PVC. Não faz sentido o Luxemburgo nesse momento no Santos. O Santos também tem que criar uma história nova, tem que criar um fato novo. E aí é buscar um técnico que seja diferente, que seja um técnico para os próximos 2 anos. É o técnico que o Santos precisa dizer para o seu técnico novo que ele vai ser o homem da reconstrução e da estabilidade de voltar a ser campeão. O Santos precisa de um técnico para 2 anos. E isso tem que ser muito bem escolhido, muito bem detalhado. Não adianta você falar assim, eu vou contratar o Jorge Sampaoli, que foi bem no Santos, foi mal no Flamengo, mas foi bem no Santos. Mas quanto custa o Jorge Sampaoli em termos de projeto? Salário para ele e custo para contratar jogadores. Não tem esse dinheiro. Inviável. Precisa ser realista e planejar. Planejar. Palavra mágica. Planejar. Concordo com o PVC, tem que ser algo novo. Eu falava isso do Corinthians no ano passado, né? Eu acho que, por exemplo, um Diego Milito, ele ficou quantos anos lá no Argentino Júnior? Nem sei se saiu, né? Não preciso confirmar aí. Mas ele fez um trabalho assim muito parecido, né? Não falar parecido com o Diniz, mas é uma escola diferente, é algo novo que o PVC está falando. O Milito seria algo novo, um cara que ficou acho que 2 anos e meio, né? Repito, não sei se ele saiu do Argentino Júnior, mas, cara, contra o Corinthians, por exemplo, nos 2 jogos que eu assisti contra o Corinthians, inclusive eu estive lá em Buenos Aires, você vê que ali era a mão do treinador. O Argentino Júnior colocou o Corinthians na roda, na Neoquímica Arena, o Corinthians não via a cor da bola, e você percebia que os jogadores não tinham muita qualidade técnica do Argentino Júnior, porque eles tocavam, aquela coisa, dominava o jogo, chegava na frente do Cássio, errava a finalização. Então, o que a gente percebe? O trabalho do treinador. O treinador é muito bom. Você vê que tem trabalho ali, tem saída de bola, do jeito que o treinador quer. Enfim, o adversário sofre para roubar a bola. Para mim, esse tipo de trabalho novo. Só que quem inventa isso é o Fortaleza, outros clubes, e os clubes grandes, infelizmente, ficam apostando no velho, né? Esse é o problema. Parece aquele ciclo que não sai do lugar, né? Sempre a roda girando para o mesmo lado, para os mesmos nomes. Gabriel Milito, nessa 3ª temporada já no Argentino Júnior, realmente foi um dos confrontos muito falados, e até em relação ao Fernando Diniz mesmo também, né? Como são 2 nomes que, aqui pelo menos no nosso continente, têm sido inovadores. PVC achou o final do diálogo aí, não? No final, tem alguns diálogos aqui do Max Sois que vocês não vão se lembrar. Quando eu treinei as garotas, elas atravessaram Quando eu treinei as garotas, elas atravessaram o canal da Mancha por 4 vezes. 4 vezes, ouviu? Não acredito. Você acreditaria em 4 vezes o Mississippi? Também não. E 2 voltinhas da banheira. Ele mira na lua e vai dando uma diminuída de leve, né, na expectativa. Isso é ridículo, velho. Aqui em placar ele cola, beleza. Essa aí. Tem o outro aqui, ó. Uma vez eu capturei 10 assassinos armados com metralhadora. Acredita nisso? 10 assassinos armados com metralhadora. Acho difícil acreditar, Max. Acreditaria em 4 assassinos com facas? Também acho difícil. E o Galetinho com cara de mal e uma arma de brinquedo? Nossa. Ai, meu Deus. É o Corinthians, né? Não, pois é. É o Corinthians do Lúcio Melo. É o Gabigol e o Rodrigo Caetano. Expectativa e realidade no Corinthians está difícil de conseguir alinhar as 2 coisas no mercado da bola corintiano. E outra coisa que dá um debate bom, já que seguimos falando de Santos e Corinthians, é essa questão de ex-jogador. É uma coisa que eu não entendo isso. Eu cobri o Santos lá há 13 anos, Razan também, enfim. O Corinthians, o torcedor não aguentava o Alessandro. O melhor executivo do país, o Duílio falou do Alessandro, mas por quê? Por que ele é o melhor? Hein? Eu não, passou longe de ser o melhor.
E sempre jogador, o torcedor, ele já está agora, já está ficando esperto já. Antigamente aquela coisa, o ídolo vai trabalhar no clube. Agora o torcedor já está mais atento com isso. Aí o Santos vem, acaba, o Marcelo Teixeira já é eleito, aí vem uma tropa de ex-jogadores. E você vê todos na campanha, não estou falando só do Santos, no Corinthians também foi muito assim, era Wilson, o Sheik, aí o Alessandro, no Santos a gente sabe também, sempre teve ex-jogadores. A questão estão preparados? Estudaram? É bem diferente, não é porque o cara jogou bola que ele pode ser um bom executivo de futebol ou um grande executivo de futebol. É um bom debate mesmo, porque são funções que exigem um preparo e uma dedicação completamente diferentes. Claro que a vivência do futebol pode ser um ganho, agregar, né, no perfil do profissional. Bom, ele tem capacidade, tem capacitação e foi ex-jogador. Então, bom, ele reúne o melhor dos dois mundos. Porque o cara tem a vivência da experiência da prática e conseguiu o estudo, a capacitação. Mas nem sempre é garantia. Agora, por exemplo, tem perfil de jogador que se preparou. Leonardo, por exemplo, diretor que você acabou de citar aí no grupo de corintianos que estavam querendo sugerir nomes de executivos. É ex-jogador também, mas não chegou nos clubes e não trabalhou nos clubes onde trabalhou só por ser ex-jogador. Então, isso acaba sendo uma medida, às vezes, popular, né? O Edu Gaspar, né, Azan, fez uma reformulação lá no Arsenal. Sim, Edu Gaspar. Então, tem casos de ex-jogadores que não quer dizer que ex-jogador não pode. Não é isso. Mas só ser ex-jogador não pode ser a credencial, o currículo ou o motivo pelo qual você está contratando. E identificação também não é garantia de sucesso com o clube, PVC. Não, você tem que inventar uma coisa nova. O Edu Gaspar foi uma invenção que o Corinthians teve e deu certo. Foi o diretor campeão do mundo. Então, não quer dizer que tem que ser um... Assim como o Anderson Barros, pouca gente acreditava, o sucesso dele é inegável. São 10 títulos com 18 contratações. Você não tem a grife, mas você tem o trabalho. Onde é que está esse trabalho? Quem é que pode fazer isso? O Rui Costa, que se falou agora há pouco, é um diretor que tem muita importância na estrutura do São Paulo e pouca visibilidade. Pouca gente fala do Rui Costa no São Paulo porque aparece mais o presidente Júlio Casares. Mas, assim, é um nome. O Internacional, por exemplo, está apostando no Magrão. Profissional, né? E é um profissional. O Rui Costa é um executivo profissional. O Internacional opta por transformar o Magrão num grande executivo. O Internacional entende que o Magrão está a caminho de ser um bom executivo. Ele está mudando de função gradativamente na estrutura do Internacional. Você não precisa necessariamente sair para contratar um medalhão. Você precisa ter uma grande ideia. Uma ideia justa, inteligente e eventualmente, um investimento de tempo para tornar essa grande ideia um executivo de primeiro escalão, primeiro calibre. Em cima disso, uma pergunta muito forte para fazer. Vocês estão preparados em relação ao Santos? Lá vem. É pesada, né? Não sei se a gente pode falar ao vivo. Mas vou perguntar. Teve esse problema do Carpini, né? Em questão ao Elano, tudo. Vocês acham que o Santos começou Elano? Nossa Senhora. Acho que não, acho que o Samir é que tá. Nossa Senhora. Essa acho que foi na escala, até para a escala Samir, essa foi muito ruim, cara. Não, o Cebolinha perguntaria isso, né? Não dá. O Santos começou Elano? Não. Essa até para a escala Samir, essa aí foi demais. O que eu ia dizer é o seguinte: parcial final da nossa enquete sobre Carpini, né? Nessa dúvida sobre o próximo passo da carreira dele. Se você fosse Thiago Carpini, o que você faria? Quem ganhou, mas foi equilibrado, tá? Iria para o Cruzeiro 39% mais votado. Depois ficaria no Juventude 36%, quase um empate técnico. Em terceiro lugar, nenhuma das alternativas anteriores, então seria uma outra opção. Em último, ia para o Santos com 12% dos votos, na opinião do nosso público aqui do De Primeira. O melhor seria ir para o Cruzeiro, repetindo a informação do PVC. Teve uma reunião do Carpini com o Paulo André, dirigente do Cruzeiro. Nessa conversa não foi feita uma proposta oficial, mas se chegar uma proposta, existe uma grande tendência, a possibilidade enorme do Carpini ir para o Cruzeiro, se houver essa proposta. Mas o Cruzeiro não avalia só o nome do Carpini, diferente do status que ele tinha no Santos. No Santos ele era o nome, ele era o cara principal. No Cruzeiro não, o Cruzeiro avalia outras possibilidades. O Carpini está entre uma dessas possibilidades no horizonte do Cruzeiro.
Samir, você vai sair por baixo hoje com esse trocadilho, hein? Quer consertar ou vai ter que ficar nisso mesmo? Não tem jeito. Não é, eu me inspirei na turma tem o Bidu aqui, né? Eu me inspirei na turma do Maurício de Souza, que o Cebolinha perguntaria isso, se o Santos começou Elano, entendeu? Foi isso, mas não deu certo. Um forte abraço, meu querido Razan. E no final você sempre tem razão, né? E o nosso querido PVC hoje, que foi brilhante aí nas suas, né? Como que é o nome lá? Vou ter que pesquisar, não conhecia, né? O PVC é um gênio. Maxwell Smart, Agente 86. Agente 86. Eu vou começar a estudar mais sobre o Agente 86, principalmente, né, para eu ficar mais preparado para o mercado da bola do Coringão. Exatamente. Agora você já sabe o que você precisa entender para fazer as analogias corretas, e o chat continua trabalhando em qual é o personagem do Poderoso Chefão que o PVC se assemelharia mais. Valeu, Samir. Boa tarde. Valeu, Razão, PVC, aqui nos acompanhando de primeiro. Um forte abraço. A gente volta aí amanhã, quem sabe, para trazer novidades do Coringão. Sempre ligado aqui nas últimas do Corinthians, o Samir Carvalho.